Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Alguém certa vez disse que o cessacionismo, que é a teoria de que os dons cessaram, tem três grandes inimigos invencíveis. Primeiro, as Escrituras. Segundo lugar, a lógica. E em terceiro, a história. E é isso que veremos no programa de hoje. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Falando ainda sobre a história do verdadeiro movimento pentecostal, neste programa de hoje vamos comentar ainda sobre importantes personagens que marcaram esta história. No alvorecer do século XIX, os Estados Unidos estavam enfrentando novamente uma falência moral e espiritual. Uma nova geração que nada sabia do avivamento que havia conquistado a nação 60 anos antes, envelheceu. Jonathan Edwards, pastor da Igreja Congregacional em Massachusetts, ele expressou sua preocupação com o falecimento espiritual que havia em toda aquela terra e se dispôs a buscar a Deus para que houvesse um ressurgimento da religião. Outros também começaram a buscar a Deus e, diligentemente, em 1726, um despertamento espiritual surgiu em várias regiões ao longo da costa leste. De fato, um senso da presença divina permeou toda aquela comunidade. E Jonathan Edwards registra que durante a primavera de verão do ano de 1735, ele diz que a cidade parecia estar cheia da presença de Deus. O Espírito Santo ele estava trabalhando de forma poderosa até que mal se poderia encontrar alguém na cidade que fosse velho ou novo, que não estivesse consciente das grandes realidades do mundo eterno. Foi durante estes dias que Edward pregou o seu famoso sermão, mundialmente conhecido como Pecadores nas mãos de um Deus irado. O arrependimento pelos pecados tomou as pessoas naquele domingo de maneira tão poderosa que os clamores por misericórdia encobriam a voz de Edward. O inferno se tornou algo tão real para aquela congregação que alguns agarraram-se aos bancos, enquanto outros se abraçavam aos pilares do templo, como que se para não serem consumidos pelas chamas infernais. O poder da sua pregação de Edward emanava de uma vida de constante oração. Ele poderia passar dias e semanas inteiras em oração e não raro passava 18 horas orando para pregar somente um sermão. O resultado disso tudo foi um avivamento que não se transformou o caráter da comunidade, não transformou o caráter daquela comunidade, mas transformou o caráter de toda aquela nação. Um outro nome muito importante na história do pentecostalismo é George Whitefield, amigo dos irmãos Wesley. Ele foi um talentoso pregador e comunicador poderoso do Evangelho. Sinais e maravilhas acompanhavam as suas pregações, as pregações de Whitefield. O poder de Deus movia-se espontaneamente por todas as congregações quando ele pregava, quando ele falava. Várias manifestações do Espírito Santo viriam a seguir a sua mensagem. Benjamin Franklin era um amigo bem próximo de Whitefield e seu testemunho do tão grande era o poder do avivamento é sobremaneira importante. Muitas manifestações do grande despertamento seriam familiares para os pentecostais e chamados também de carismáticos modernos. O cair no poder, por exemplo, não era incomum naquela época. O Jonathan Edwards
refere-se a este fenômeno sobrenatural do Espírito como desmaio e descreve um culto como estando, palavras dele, cheios de brados, desmaios e coisas parecidas. Alguns eram tão afetados por esse poder que seus corpos tão dominados que eles não puderam ir para casa e foram obrigados a ficar a noite toda onde estavam. A história da igreja comprova de forma nítida a soberania de Deus neste sentido, principalmente pelo fato de que em tempos de grandes trevas espirituais, tempos de abandono da fé genuína e de esfriamento espiritual de seu povo, o Senhor sempre se utilizou de pessoas para proclamar um despertamento espiritual e, sem dúvida, é impossível lermos esta história, relembrarmos dela e não nos depararmos com este nome chamado Jonathan Edwards, este pastor congregacional do século XVIII que se destacou como teólogo, filósofo, missionário e exerceu um papel fundamental naquilo que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento. O doutor Ed Reed comenta que, abre aspas, a fala em línguas não era especialmente enfatizada, porém, alguns incidentes em que se falara em línguas aconteceram em vários cultos por todo o país. A Universidade de Geórgia, por exemplo, sentiu os efeitos deste avivamento e quando os estudantes visitaram outros cultos a céu aberto próximos dali, muitos foram capturados pelo Espírito de Deus. Ainda falando sobre este grande avivamento ocorrido nos Estados Unidos, o Dr. Reed, ele continua predizendo e ele diz assim: eles desmaiavam e ficaram por várias horas na palha preparada para os prostrados do Senhor. Eles bradavam e falavam em línguas desconhecidas. Este grande avivamento foi, em muitos aspectos, um avivamento pentecostal que trouxe renovação para as igrejas e também instituições na fronteira ali ocidental dos Estados Unidos. Os resultados quantitativos são tão impressionantes quanto as manifestações espirituais. O Dr. Reed, ele ainda preleciona dizendo o seguinte, abre aspas, as igrejas batistas receberam 10 mil novos membros e os metodistas 40 mil. Na verdade, todas as denominações experimentaram os frutos do avivamento. O Espírito de Deus prevaleceu sobre a infidelidade e o deísmo, assegurando o caráter religioso dos Estados Unidos por várias gerações. Que coisa bonita, não é? Um outro importante nome na história do verdadeiro movimento pentecostal que podemos falar é o de Edward Irving. Ele nasceu em Anna, na Escócia. Ele concluiu o mestrado quando tinha 16 anos, em 1822. Ele foi ordenado pela Igreja da Escócia, foi pastor da Igreja de Londres e, por ser um pregador poderoso, ele atraiu grandes multidões, inclusive membros do Parlamento de Londres. Em 1827, Irving, ele pregou uma série de sermões sobre o batismo e durante a sua mensagem ele se referiu a Atos 2:38, que diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irving notou que esta obra, quero dizer, do Espírito Santo, fora tradicionalmente considerada como um dom íntimo, porque um dom visível de poder, e de acordo com alguns, havia cessado após a morte dos apóstolos, pois alguns defendem de que essa manifestação do Espírito Santo havia cessado, porém, ele disse que não conseguia ver o motivo pelo qual
a igreja não poderia receber, ainda hoje, naqueles dias, o dom completo do Espírito Santo, incluindo o dom de poder ou dom de línguas. Ele disse que isso era óbvio para ele pelo claro significado das próprias Escrituras. O entendimento de Irving sobre os dons do Espírito Santo se desenvolveu de forma muito rápida. Essa concessão de poder do Espírito se tornou para ele uma convicção importante. Ao comentar a ideia de que os dons espirituais cessaram entre os crentes lá no passado, ele disse o seguinte, abre aspas, se me pedirem por uma explicação sobre se esses poderes cessaram na igreja, eu respondo que eles diminuíram tanto quanto a fé e a santidade, mas que eles tenham cessado não está claro. Até a época da reforma, essa opinião nunca fora debatida na igreja. Que testemunho poderoso, não é? No livro 2000 anos de cristianismo carismático, está escrito sobre contemporâneos de Edward Irving, dizendo que em abril de 1830, James MacDonald teve uma experiência espiritual, ao qual chamou de batismo no Espírito Santo. Momentos após esta experiência, ele foi para a sala de sua casa, onde a sua irmã Margaret estava, quase morrendo, e deu-lhe o comando de se levantar daquela cama. A história diz que ela levantou milagrosamente e foi curada. O doutor Hiett continua falando sobre esta experiência quando diz que, em 18 de abril de 1830, tanto James quanto seu irmão, George, falaram em línguas pela primeira vez. Na noite seguinte, eles não só falaram em línguas, mas também as interpretaram. Irving recebeu os relatos desses eventos com muita euforia. Ele diz assim, vi que esse era um assunto de uma tão grande relevância que só as evidências mais confiáveis seriam dignas de minha fé. Ele percebeu que iria revolucionar a igreja e gerar uma reviravolta tal como o mundo jamais havia visto. Após conversar com testemunhas oculares sobre esses eventos, incluindo os membros da sua própria igreja e entrevistando os que haviam sido batizados pelo Espírito Santo, Irving concluiu que, abre aspas, de fato, aquela foi uma obra genuína do Espírito Santo. Irving comentou e começou também a testemunhar publicamente sobre os eventos para a sua congregação e encorajou encontros de oração com o propósito, sabe de quê? De buscar os dons espirituais. Como resultado disso, a história nos mostra que em 31 de abril de 1831, quase um ano depois, uma irmã, que era membro da sua igreja, congregação, falou em línguas ao término de uma reunião de oração. 6 meses após, no dia 30 de outubro, outra irmã falou em línguas também na igreja. E ele diz, abre aspas, no domingo seguinte, muitos crentes disseram coisas em línguas e profetizaram durante o culto de louvor matinal. Que coisa maravilhosa saber de que o Espírito Santo nunca parou de trabalhar. Embora a maior parte da congregação apoiasse Irving na sua busca pelos dons espirituais, a verdade é que muitos líderes importantes se lhes opuseram de forma veemente. Durante 3 meses ocorreram manifestações similares do Espírito Santo em vários lugares. E Irving e seus companheiros acreditavam que Deus estava restaurando todos os dons, os ministérios e o poder lá da igreja primitiva. Nesta época, ele começou a formular, de forma livre, suas reflexões sobre o batismo no Espírito Santo e sobre os dons espirituais. Seus longos escritos sobre o assunto revelam a sua posição sobre o batismo do Espírito Santo como uma concessão de poder posterior
à regeneração. Ele também diz que o batismo no Espírito Santo tem um sinal permanente, que é a fala em línguas. Portanto, 70 anos antes do início do avivamento pentecostal moderno, Ivring já havia formulado a doutrina pentecostal clássica. Ele também entendeu o aspecto devocional da fala em línguas. Veja o que é que ele diz, abre aspas. Portanto, não há por que desconfiar de que as línguas sejam um poderoso instrumento para a edificação pessoal. Não importa o quanto seja misterioso para nós, devendo ser, por isso, bastante almejadas. Ele viu que a vantagem para aqueles que falavam essas línguas privadas e devocionais é a de que, abre aspas, eles podem profetizar e edificar a igreja enquanto eles mesmos são edificados. O já citado doutor Riet, ele diz que há um livro publicado em 1883 dizendo que, observe, o senhor Ivring não era só dotado com o poder de curar os doentes, mas era inesperadamente tomado do estranho dom de línguas, que é uma fala estática, em palavras ou sons, a qual nem quem fala, nem quem ouve entendem. Naquele mesmo tempo, em uma outra metade do mundo, lá em Topeka, no Kansas, ainda nos Estados Unidos, um pequeno grupo de estudantes de uma escola bíblica experimentou um derramamento do Espírito Santo de forma sobrenatural e a história diz que eles falaram em línguas. Embora pareça que esse grupo não tenha nenhuma ligação ou alguma coisa com a igreja de Ivring, ele também identificou o falar em línguas como evidências para o batismo no Espírito Santo. O avivamento pentecostal moderno, que varreria a terra inteira no século XX, estava então começando. Podemos então agora falar sobre os precursores do movimento pentecostal do século XIX. Por exemplo, vamos falar aqui sobre o movimento dos Hollins do século XIX, que começou dentro da igreja metodista. Foi uma tentativa de recuperar o fervor religioso do século anterior e o ensinamento da segunda obra da graça na vida do cristão. Além disso, foi orquestrado um enorme esforço para recuperar a fé da igreja primitiva e isso especificamente abriu as portas, podemos assim dizer, para que se manifestassem os dons milagrosos do Espírito Santo. A começar, claro, na igreja metodista, como estamos dizendo. Esse movimento, o movimento dos Hollins, um movimento de renovação espiritual, exerceu uma influência em quase todas as denominações dos Estados Unidos. Quem não fazia parte dessas igrejas wesleyanas, geralmente usava a terminologia não wesleyana para descrever sua busca por uma experiência cristã de mais alto nível. Um nome bastante relevante é o da líder mais destacada e influente por essa busca por uma vida cristã mais elevada no século XIX, que foi Phoebe Orhal Palmer. Palmer era uma nobre irmã metodista. Escrevendo sobre a Inglaterra, Palmer disse que a ênfase nos encontros vespertinos era, abre aspas, o batismo completo no Espírito Santo, assim como aconteceu com os 120 discípulos no Pentecostes. Para Palmer, o batismo do Espírito afetava a fala de um, assim como foi afetada a fala de 120 discípulos no dia do Pentecostes. Ao descrever um culto, ela disse que, abre aspas, o batismo de fogo desceu, e assim como nos primeiros dias do cristianismo, a fala como um dom controlador também foi dada.
fecha aspas. De acordo com Palmer, um pregador local se adiantou e foi o primeiro a receber a língua de fogo, fecha aspas. Ela falou o que o Espírito Santo lhe concedia. Por meio de uma ampla influência de Palmer, a terminologia pentecostal finalmente substituiu a terminologia wesleyana para descrever esta que eles chamavam de segunda bênção. Em vez de santificação, agora se dizia batismo do Espírito Santo. E, em vez de purificação do pecado, a bênção agora era a concessão de poder. Essas tendências foram desenvolvimentos importantes para a tradição da igreja, para o século XX e para a explosão do movimento pentecostal moderno. Podemos ainda citar outros nomes como Charles Grandson Finney. Ele exercia a profissão de advogado quando se converteu e começou a congregar numa igreja presbiteriana, mas depois se mudou para a igreja congregacional. Tornou-se professor de teologia sistemática na faculdade de Oberlin e ficou conhecido por suas inovações avivalistas e por sua pregação lógica e poderosa. Finney teve uma experiência que mais tarde identificou como o batismo no Espírito Santo. Ele se lembra disso que, abre aspas, chorou em voz alta, com alegria e amor, literalmente berrei coisas inexprimíveis que saíram da minha alma, fecha aspas. Uma referência possível aqui ao falar em línguas, né? Há relatos espalhados de curas milagrosas pelo seu ministério, manifestações memoráveis do Espírito Santo que acompanhavam os encontros de Finney. O poder dos avivamentos de Finney frequentemente impactava comunidades inteiras. Outro nome é o de A.J. Gordon. Ele foi fundador do Gordon College e pastor da Igreja Batista em Boston, Massachusetts, por 25 anos. Gordon, ele delineia claramente uma teologia muito pentecostal ao identificar, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo como uma concessão de poder posterior à conversão. Na sua discussão sobre o batismo do Espírito Santo, também menciona as manifestações de línguas no Pentecostes de Atos 2 e 4 e a manifestação de línguas quando Paulo impôs suas mãos sobre os novos crentes em Efésios, Atos 19, 1 a 7. O livro já mencionado do Dr. Riet diz que sobre Gordon, veja o que ele diz, abre aspas, ainda é nosso privilégio orar pelo batismo do Espírito e nos continuar suplicando até que sejamos dotados com o poder do alto. Gordon não apenas defendeu a cura divina, como também um ministério da igreja, mas também ele defendeu até mesmo os dons de línguas, de profecias, e ele diz que não parecem estar confinados apenas à primeira era da igreja, fecha aspas. A teologia de Gordon, no centro do movimento pentecostal moderno, sua crença na concessão do poder do Espírito posterior à conversão, isso aliado a uma convicção de que os dons pentecostais, incluindo o de falar em línguas, ainda eram válidos e visíveis, traz a mesma essência da teologia pentecostal de um outro nome, que nós vamos mencionar agora, de Dwight L. Moody, o mais distinto evangelista da última metade do século XIX, que também adotou o ensinamento de um batismo no Espírito Santo posterior à regeneração. Ele afirmou que sua vida e ministério foram mudados para sempre em decorrência desta experiência. O ministério de Moody era normalmente caracterizado por manifestações extraordinárias do Espírito Santo, curas, profecias e línguas que não lhe eram, de fato, estranhas. Por exemplo, o seu filho, William Moody, lembra do pai visitando os doentes em Chicago para orar, abre aspas, pela cura do corpo e da alma, fecha aspas. Outro exemplo vem do testemunho do reverendo R. Moody,
um ministro batista que foi ao encontro de Moody e havia acabado de pregar e ficou maravilhoso com o que viu. Veja o que aqui nos diz, abre aspas. Os jovens estavam falando em línguas e profetizando. O que será que aquilo significa? Apenas Moody lhes falava naquela noite. R.A. Torrell, que foi companheiro e discípulo de Moody, popularizou a doutrina do batismo no Espírito Santo como uma obra posterior à graça por meio do Instituto Bíblico Moody e também por seus escritos. Torrell disse explicitamente que, abre aspas, o batismo com o Espírito Santo é uma operação do Espírito Santo que é adicional, posterior e distinta de sua obra de regeneração. Tanto a posição doutrinal de Moody quanto a de Torrell acerca do batismo com o Espírito Santo coloca no campo pentecostal, independentemente das diferenças e posições sobre o falar em línguas, a linguagem pentecostal como sendo o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo. O intelectual wesleyano Donald Dayton, ele mostra que, a seu tempo, desde que qualquer culto ao ar livre a qualquer coral, todos eram chamados de pentecostais. Até mesmo experiências pessoais eram relatadas como testemunhos pentecostais. Aqui nós concluímos esse 6º programa sobre o verdadeiro movimento pentecostal e queremos convidar você a continuar conosco nesta linda história no próximo programa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.